Hipersensibilidade dentinária. É uma resposta exagerada, uma dor passageira, relacionada à exposição da dentina a estímulos químicos, táteis, térmicos ou osmóticos provenientes do meio bucal. É uma ocorrência bastante frequente na clínica e seu tratamento representa um desafio. Bom, isso aí cada vez mais comum, caso de retração gengival de paciente com sensibilidade pós-operatória, porque retração gengival está muito associado a um periodonto mais delgado, que é o meu caso, tem várias retrações gengivais, com a manutenção dos dentes ao longo da vida, porque antigamente os pacientes mais idosos iam perdendo dente pela falta de tratamento, pela falta de conhecimento da odontologia e pela dificuldade de acesso. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso à odontologia, não só ao tratamento, mas ao conhecimento da odontologia, e conseguem manter o dente por mais tempo. Só que retração gengival é uma coisa que às vezes vai se prolongando ao longo da vida, a não ser que o paciente consiga, numa técnica cirúrgica, recuperar isso. Então é cada vez mais comum. Além disso, está muito associado a algumas lesões cervicais não cariosas, que a gente vai falar mais à frente, como abrasão e abfração. E os estímulos provenientes, estímulos químicos, né, táteis, às vezes o paciente fica encostando. Eu não entendo isso, né? Tipo, às vezes o paciente chega no consultório assim, quando eu passo a unha aqui nesse dente, ele fica doendo. Para de passar unha, Zé Mané! Pra que você está passando a unha? Então para de fazer isso. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Cara, dá vontade de cobrar o dobro da consulta, né? Tipo um cara desse, né? É maluco pra tudo. Estímulos térmicos acontecem pra caramba, principalmente com gelado. Eu que tô com retração gengival, às vezes, lá em Petrópolis, água geladinha lá, vem da torneira. Quando vou escovar o dente, fazer um bochecho depois, dá uma dor, dá um desconforto. Complicado. E estímulos osmóticos também, às vezes um alimento doce, engraçado, né? Você come um brigadeiro ali, dá uma dor. Até ácido mesmo, um limãozinho ali, dá uma dorzinha. Então, é realmente cada vez mais frequente, a gente tem que saber tratar. E aí, uma recomendação, sempre começar do mais simples até você chegar ao mais complexo. Então, o mais simples é dessensibilizante, com pasta de dente mesmo, né? Dentifrício dessensibilizante. Não deu certo? Aplicação de dessensibilizante ou selamento com um sistema adesivo. Não deu certo? Aí você faz a restauração, tá? Características: dor provocada, localizada, aguda, curta duração e desaparece com a remoção do estímulo. Testes e exames complementares: percussão, palpação, sondagem periodontal, radiografia, sensibilidade pulpar, teste térmico e elétrico e o tratamento: uso de agentes dessensibilizantes, pode ser na parte de dente ou dessensibilizante mesmo, tá? Aqui, gente, eu sei que é difícil decorar isso daí e lembrar e tudo, mas, em geral, quando a gente tem alguns dentifrícios que promovem a despolarização do nervo e da condução do estímulo, estímulo, na verdade, é um estímulo elétrico, né, um estímulo nervoso, você acontece pela despolarização da bomba de sódio e potássio que acontece nos neurônios. Então, quando você tem substâncias despolarizadoras, como eles interferem na bomba de sódio e potássio, geralmente são sais de potássio, tá? Geralmente. Então, assim, prestem sempre um pouquinho de atenção nisso. A gente tem outras substâncias, por exemplo, deposição de partículas, que formam aquela obliteração dos túbulos dentinários, tá? Películas impermeabilizadoras com verniz e adesivos, né? Às vezes é um tratamento um pouquinho mais agressivo. E aí, no final, procedimentos restauradores, último caso, resina, ionoma de vidro, ou até mesmo restauração indireta, tá? Então, ó, despolarização neural, sais de potássio, bioestimulação tecidual, laser em baixa intensidade, alta intensidade. Uma vez eu vi uma aula sobre a aplicação de laser na odontologia bem interessante, mecanismo de ação e tal, uma variação bem legal. Oi? Dá certo? Dá. Assim, na verdade, não falo isso por experiência própria. Também nunca usei. Você vê que eu tenho experiência zero de quase nada, né? Porque tudo nada vi, nunca usei, nunca deu certo. Experiência baixíssima. Mas, pô, vocês acham que eu tenho um público-alvo alto? E laser? Laser é pra quem tem grana. Não dá. Mas já assisti uma aula assim com laser realmente muito interessante.
Tá? Modo de aplicação de sensibilizante. O que o nosso amigo Baratchev fala? A aplicação de sensibilizante à base de nitrato de potássio e flúor deve ser feita na própria moldeira após o tratamento clareador. Tá? Aquilo que eu falei. Usou o clareador durante a noite, acordou, removeu, limpou, aplica o dentifrício na moldeira, bota ali, fica mais ou menos um minutinho. Aplicação de sensibilizante à base de nitrato de potássio e flúor de uso ambulatorial sobre os dentes previamente clareados. Flúor gel neutro a 2% na moldeira por um minutinho. E uso de creme dental de sensibilizante antes e durante o tratamento clareador. E eu até falo mais um pouco, antes, durante e depois. Tá? A recomendação até eu falei do protocolo do Rodar até depois. Tá? Bochecho com solução de fluoreto de sódio. Colgate Plax, Oral-B, essas coisas assim. Tá? Perguntinha, vou passar só uma perguntinha aqui. Segundo Conceição, dentre os agentes dessensibilizantes usados para o tratamento das lesões não cariosas, quais têm como provável mecanismo de ação a precipitação de proteínas? Isso aí eu nem passei para vocês, já passei direto, tá aí? Não, tá aí na... É que eu não cheguei a comentar muito, mas tá aí na apostila. Eu também não gravo, não. É dificuldade de gravar isso aí. É. Cloreto de zinco dá essa precipitação. E nitrato de potássio, apesar de ter o potássio, não age também só como despolarizador, não. Ajuda também como precipitação de proteínas. Então, vamos lá. Isso aí, ó, não sou eu, mas é... Até porque o meu dente não está tão escuro assim, não. Mas é o que está me acontecendo. Estou nessa sofrência aí. Lesões cervicais não cariosas. São lesões caracterizadas pela perda de estrutura na região cervical do dente sem envolvimento bacteriano. Então, lesões cervicais não cariosas, cara, o nome já é muito específico, já é muito autoexplicativo. Lesões cervicais, ou seja, na região cervical do dente, não cariosas. Tem bactéria naquela lesão? Tem. Boca sempre tem bactéria, tudo que é canto. Mas não é a bactéria que está causando essa lesão. Então, isso que ele está falando. Tem bactéria? Tem. Está lá, a bactéria está lá. Tem bactéria na língua, tem bactéria no céu da boca, mas não está gerando lesão. Tem bactéria na recessão, na retração gengival, naquela lesão cervical ali? Tem. Mas não é ela que está causando. Geralmente está sendo causado por estímulos mecânicos ou químicos. Tá? Então, lesão cervical não cariosa é um fator predisponente para a hipersensibilidade dentinária e afetam principalmente a fase vestibular de caninos e premolares de adultos e idosos. Definição. Tá piscando pra caramba aqui, será que tá acabando a bateria? Não parou. Abrasão. Desgaste mecânico devido à interação entre dentes e objetos extrínsecos. É o desgaste patológico dos dentes com resultado de processos parafuncionais, hábitos ou por ação de substâncias abrasivas. A abrasão é muito simples, tá? Agora, só tem que tomar cuidado que tem uma classificação mais específica, que quando você fala de contato de dente com dente, ele não é chamado somente de abrasão, mas é chamado de atrição. Tá? A abrasão é mais comum quando você fala uma abrasão com substâncias externas, com corpos externos, digamos assim. Então a abrasão pode ser provocada por uma prótese, por um piercing, ou por uma escovação traumática, ou por aquele paciente que tem o hábito de morder caneta ou de segurar um parafuso. Então tudo é uma abrasão. Sei. A atrição é quando você fala especificamente de dente com dente. A abrasão é quando é com uma coisa mais... Então assim, aqui por exemplo... mas assim, a atrição eu lembro que eu vi, se não me engano, no Neville. Que eu acho que o Neville fala disso também, fala de algumas... quando ele fala de alterações de dente, ele fala de algumas lesões... Ele fala de erosão, fala de abrasão, acho que ele fala de atrição também. Neville.
Pô, Neville é um livro que é tipo consulta, né? Sempre tem que ter, né? Você já viu aquele aplicativo bucal? É legal pra caramba. A Mônica Israel, ela dá aula aqui na Primóvel, não dá? Não, eu já dei aula aqui, se não me engano. Não, é de patologia. É de patologia. Só chegou pro... Ah, é verdade, é verdade. Vai dar um S, vai estar um pouquinho. É outro, só pode ser iPhone. Mas olha só. Mas olha só. Também, os alunos lá da FRJ lançaram agora um aplicativo de anestesia também, anestesia do bem. Que é legal pra caramba. Porque assim, você pega o paciente, bota a idade, peso, e aí você avalia o paciente em relação à asa 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele tem a explicação para cada isso, e qual o anestésico que você tem disponível para usar. E aí ele faz automaticamente o cálculo de quantos tubetes você pode aplicar nesse paciente de forma segura. Porém, esse daí só tem no iOS, só tem no Android, não tem no iPhone. Ainda. Mas a minha realidade é a FRJ. Eu formei na FRJ. Eu fui formado na FRJ. Subi a serra. Ainda quero subir muito na vida ainda, mas tem que comer muito arroz e feijão ainda. Bom, vamos lá, gente. Tem que pagar carro ainda, pagar a prestação do carro usado. Não mole não. Vamos lá. Exemplo de abrasão, então. A gente até citou. Desgaste nas bordas sisais por hábito de fumar cachimbo, mascar semente, castanha, roer unha, até mesmo ter por tampa de caneta ou piercing linguagem entre os dentes. Tudo. No Neville é perfeitinha aquela foto, né? Exatamente. Você consegue ver o cachimbo ali, né? Engraçado. Além disso, a interposição de objetos entre os dentes como prego, alfinete e instrumentos de sopro. Causa mais comum da abrasão na região cervical é escovação. Tome muito cuidado, gente, até isso clinicamente, porque às vezes você tem uma lesão cervical não cariosa, que ela não é simplesmente uma atrição, não é simplesmente uma abfração, não é simplesmente uma abrasão. Geralmente você vai ter associação. Às vezes é comum, o paciente tem abfração e abrasão por escovação traumática. Tá? Então não há diferença significativa entre o uso de cerdas macias, duras ou médias e lesões de abrasão. Isso aqui não é questão de prova não, agora é uma questãozinha boba, mas clínica. Paciente que faz abrasão por escovação traumática. Vocês podem até reparar que às vezes o paciente até escreve, quando você pega a anamnese, com força. Sabe a recomendação que eu dava nos pacientes e deu certo? Escova com a outra mão. E aí assim, por quê? Tem toda a explicação. Primeiro, escovação de dente é uma coisa que você faz de forma automática, você já não pensa mais, você já simplesmente executa. Então é natural. Aí quando você terminou de escovar o dente, você lembra, caraca, o Fábio chamou a atenção para não escovar com força. Já era, já passou. Ah, na próxima eu lembro. Nunca lembro. Agora, se eu oriento o cara a escovar com a outra mão, primeiro, ele não vai conseguir fazer tanta força, ele vai ter que... ele vai ter que pensar naquilo. Vai ter que pensar na escovação. Então, ele já não consegue mais fazer de forma automática. Então, ele vai estar atento e lembrando, não, já que eu estou pensando, lembrei que eu tenho que fazer uma pressão mais suave. Então, é muito interessante. Então, não só pela habilidade mecânica dele, da habilidade manual dele, que não é a mesma, mas o fato de ele estar agora, não estar mais automático, estar ligado ao que está fazendo. Potencial abrasivo das cerdas de escovas dentais na dentina depende inteiramente das propriedades dos dentifrícios. Quanto maior a partícula do abrasivo, maior será a taxa de desgaste. Eu lembro que antigamente tinha uma close-up que era micropartículas, que parecia uma areiazinha, adorava usar aquilo. E assim, a gente tinha com o dente lisinho e tal, já era, meu esmalte foi todo perdido naquela época. A atrição, aqui já é a explicação da atrição, desgaste mecânico devido à ação dos dentes antagonistas sem a interferência de objetos extrínsecos. Exemplo clássico, bruxismo. E aí o seguinte, toma cuidado que quando a gente pensa, por exemplo, de abfração, vocês sabem que é abfração já, né? Aqui vai ser só uma revisão para vocês. Como é que é a abfração? Exatamente. Como é que é a característica da lesão? Formato de cunha com bordas bem definidas, né? E qual região? Cervical. A atrição, geralmente, não vai ser uma lesão cervical não cariosa. Geralmente é uma lesão oclusal, que é contato de dente com dente.
você não tem contato de dente na região cervical, você tem contato de dente na região oclusal. Então, toma um certo cuidado com isso, porque a atrição é uma lesão não cariosa, mas não é uma lesão cervical, é uma lesão oclusal. Também causada pelo bruxismo. A gente pode ter causado pelo bruxismo também uma abfração, mas aí a abfração, como está aqui, desgaste mecânico devido ao resultado de cargas que provocam microfraturas na região da junção amelo-cementária. Controversas quanto à sua etiologia. Na verdade, pode acontecer não só pelo bruxismo, mas de interferências oclusais, interferências de movimentos de lateralidade, balanceio, com muita abfração. A formação dessas lesões está relacionada com a combinação de forças compressivas e laterais incidentes nos dentes, provocando microfraturas no esmalte cervical. Exemplo, trauma oclusal. A corrosão, também chamada de erosão, e aí também acabam gerando uma redundância chamando de erosão ácida ou erosão química, né, que geralmente é sempre provocado por uma alteração química ácida, é o desgaste químico devido ao resultado da ação de ácidos sem envolvimento bacteriano. Afinal de contas, a cárie provoca uma desmineralização, uma lesão pela liberação dos seus ácidos, das bactérias. Então a cárie é assim. Só que a corrosão não é o ácido liberado pela bactéria. Às vezes é ingestão de ácidos orgânicos ou até mesmo fontes extrínsecas ou intrínsecas. Extrínsecas, dieta, ar, ambiente de trabalho, água ácida da piscina, como você estava falando. Quando a gente falou de proteção, de protetor bucal. Pô, futebol, esporte de contato, perde dente, faz natação. Pô, mas a água da piscina com cloro também afeta. Tem alguns estudos, uma vez eu vi um painel científico, que foi no Odonto Rio, que os alunos estavam mostrando uma comparação de atletas profissionais, mostrando o desgaste ácido que eles tinham pelo consumo de bebidas isotônicas. Gatorade, essas coisas também são ácidas, então gera um desgaste maior. Então, fontes extrínsecas, medicamentos e drogas ilícitas também. Fontes intrínsecas, vômito, refluxo gastroesofágico, bulimia, então isso tudo pode provocar uma erosão ácida aí, tá? Então, esse quadrinho, gente, vou passar rápido também, tem aí na apostila? Tem tudo, tá? Tratamento, vou passar aqui para o Baratieri. Claro. Tratamento que o Baratieri recomenda. Tratamento restaurador está indicado quando há comprometimento estético, biológico ou funcional e em casos de hipersensibilidade. Eu acho isso muito interessante. Isso também é um caso fácil de cobrar. Então, assim, lesão cervical não cariosa, restaura sempre? Sempre? Não. Depende de algumas condições. O que o Baratieri fala? O paciente tem hipersensibilidade? Tem, não tem. Se tiver, o tratamento restaurador é a primeira opção? Não. Beleza, mas se nada daquilo der certo, de usar de dentifrício, dessensibilizante, verniz fluoretável, sistema adesivo, nada der certo, aí faz a restauração. Ok. Mas o que você tem que levar em consideração também? Tem envolvimento estético, que às vezes é uma retração de um dente superior, que aparece um sorriso, aquele dente com comprimento mais largo. Pode fazer a restauração? Pode. Se você usar uma resina de cor do dente, vai ficar um dente comprido ainda. Às vezes o paciente não implica, tá ok. Tem resina de cor de dentina? Também tem. Acho que esteticamente é às vezes difícil fazer um bom resultado, mas tem a possibilidade. Ou até uma cirurgia de recobrimento radicular. Enfim. Mas ele fala de comprometimento estético. Comprometimento biológico. Tem acúmulo de biofilme, porque às vezes a lesão de abfração ela já está tão profunda, aquela cunha tão profunda, que é difícil o paciente higienizar. E a gengiva, às vezes, cobrindo um pouco ali, fica um pouco uma região de acúmulo de biofilme. Será que ali não vale a pena restaurar? Primeiro, tratar da causa, da etiologia dessa abfração para depois restaurar? É uma explicação do Baratieri. Ou funcional. Será que essa região cervical na qual o paciente está tendo essa lesão, essa perda de volume de dente, não é uma região de retenção de um grampo de uma prótese parcial removível? Então, isso aí já pode ser uma indicação de uma restauração. Tá. Primeira coisa é eliminar o fator etiológico.
Primeira coisa é eliminar o fator etiológico. Você falou é perfeito. Se você não eliminar o fator etiológico, não vai resolver de nada. Porque se está desgastando o dente, não vai desgastar seu material restaurador? Claro que vai. Então, assim, uma bifração, então, que você tem essa perda em lascas, essa perda em formato de cunha, sua restauração em resina vai acabar caindo. Ainda mais numa região que você tem muita dentina para adesão e quase nada de esmalte, ou seja, uma adesão prejudicada, mais complicada, próximo da região cervical. Então é difícil. Então, primeira coisa, tratar o fator etiológico. Depois, vai restaurar? Beleza. Se você tiver sensibilidade e nada deu certo, envolvimento estético, envolvimento biológico, como no de biofilme, ou envolvimento funcional, uma retenção de uma prótese parcial removível por grampos. Tá? Procedimento. Usar o grampo 212 com Godiva, aquele 212 que faz aquela retração gengival, aquela coisa bem incômoda, tá? E tratamento restaurador com resina microparticulada. Por que microparticulada? O que a microparticulada tem de vantagem nesse caso aí? Um bom polimento, uma boa lisura superficial, diminuição do acúmulo de biofilme. Perfeito. Tá? Vou botar uma perguntinha aqui rápida. Denomina-se uma lesão cervical não cariose que possui bordos afiados, formato de cunha e se estende subgengivalmente de abfração. Mole, mole, fácil, fácil. SDR, síndrome do dente rachado. Às vezes a gente encontra também o termo de síndrome do dente gretado. Vocês querem me dar um intervalinho antes de a gente continuar? Ou... Eu acho que isso é o último, mas depois eu volto a falar de oclusão rapidinho. Que estava da outra aula que eu fiquei devendo, oclusão. Mas oclusão, eu acredito que em 10 minutos a gente passa. Tá? Pode seguir então? Segue o baile então. Galera que está no online já parou várias vezes, já foi no banheiro, já fez o que tem que fazer. E está voltando aqui depois de 15 horas. Bom, síndrome do dente rachado, síndrome do dente trincado ou síndrome do dente gretado é uma situação clínica que é muito complicada de você diagnosticar e já que é complicado de diagnosticar, também é muito complicada também de tratar, né? Porque às vezes o paciente aparece com uma sensibilidade, com uma dor inexplicável, clinicamente é difícil de você identificar essa trinca, radiograficamente às vezes é muito difícil também. Então, como é que você vai tratar uma coisa que muitas vezes a gente vai e olha e acha que é piti? Verdade, a gente olha assim, isso não é nada. Mas eu estou olhando aqui não tem nada. Pode ser a síndrome do dente trincado, síndrome do dente gretado ou síndrome do dente rachado. Se caracteriza pela presença de uma rachadura que envolve esmalte e dentina, que pode causar uma fratura completa do dente e comprometer a integridade do remanescente dental. Sintomas: dor aguda, quase insuportável algumas vezes, de pequena duração e desconforto durante a mastigação, além de sensibilidade a variações térmicas. Tratamento: pode variar desde a restauração até a exodontia. Tipos de fraturas: fissura de esmalte ou linha em esmalte, que aí quase todo mundo tem, né, uma trincazinha no esmalte. Ali você não faz nada, né? Você não, linhas sem envolvimento de dentina, assintomático, não requer tratamento, mas você vai observando para não evoluir, né? E assim, essas trincas, o ideal, a melhor forma é você fazer um acompanhamento clínico dessas lesões, né, até a lesão de abfração, retração, é fotografia. Legal para você fazer um acompanhamento, o paciente, cada consulta. Mas fotografar a trinca é difícil pra caramba, né? Ou transiluminação, ou você pegando o seu flash, se você tiver uma câmerazinha com um flash circular, mudando a inclinação da luz, aí você consegue pegar um pouco da trinca, mas é difícil, não é mole não. Se tiver transiluminação, é melhor ainda, mas é difícil também ter a transiluminação. Rachaduras ou fraturas incompletas caracterizam por um defeito no qual há envolvimento e ruptura da dentina. Entretanto, os segmentos não se separam perceptivelmente, mantendo-se unidos por uma porção de estrutura dental. Então, tem uma fratura chegando até a dentina, só que está ali, grudadinho. Isso está muito comum também, é muito associado à restauração de amálgama. E aí, só de curiosidade, o Hirata fala isso no livro dele. Se você tem uma restauração de amálgama, você está visualizando trincas,
você não fica esperando essas trincas se propagarem para elas gerarem uma fratura no dente ou chegarem a esse estágio do paciente ter uma dor insuportável. Então, assim, ele já recomenda com uma orientação que ele passa dente está trincado, está rachado, remove e bota o material adesivo, tá? Porque você consegue pelo menos paralisar a propagação dessa trinca. Só de curiosidade também, né? Pode envolver esmalte, dentina, cimento e ou o próprio material restaurador, com evolução e extensão para polpa e ligamento periodontal em alguns pacientes. A maioria das vezes não necessitam de tratamento, principalmente se o paciente não tiver sensibilidade. Se está ali, você conseguiu de alguma forma visualizar isso, não tem nada, é assintomático, mantém. Agora, a fratura completa, quando isso progride até fraturar mesmo, e deslocar e se dissociar, que aí você tem a ruptura da continuidade da dentina, formando fragmentos independentes que comprometem a polpa e o ligamento periodontal, aí não tem como. Ou restaura, se você tiver uma fratura, digamos assim, favorável do ponto de vista restaurador, ou o que é mais comum mesmo é a exodontia. Cara, já vi caso que é realmente meio feio, assim, né? Tipo, o dente com uma restauração de amálgama grande, o paciente com o dente completamente rachado, indo lá até a lesão, até a região de furca, e assim, os dois fragmentos presos, cada um com seus respectivos ligamentos periodontais, digamos assim, um na vestibular, outro na lingual, e aí não tem como, o paciente com aquela dor absurda, aí, exodontia. Tá? Fatores etiológicos. Traumatismo acidental mastigatório, ou seja, quando você dá aquela mordida sem querer naquele garfo, dá aquela mordidão ali, ou mordeu sem querer aquele caroço de azeitona que estava na empada que você não reparou. Verdade. Hábitos parafuncionais. Mordida aberta, isso pode influenciar também, porque mordida aberta anterior, por exemplo, você não tem guias protrusão e tal, às vezes você não tem uma distribuição muito legal das forças mastigatórias, fica meio concentrado, e alguma interferência oclusal também. Isso é aquele trauma, a interferência oclusal é aquele trauma, não é agudo, é aquele trauma crônico, pequenininho, baixinho, de baixa intensidade, mas que ocorre o tempo todo. Então é uma trinca que vai se propagando bem lentamente, até gerar um quadro mais complexo. Então, você tem, assim, vários procedimentos que podem causar isso também. Então, assim, mais comuns, instrumento rotatório cortante, broca sem poder de corte já, amálgama, condensação e expansão do amálgama, principalmente, cimentação de restaurações indiretas, cimentação de pinos, principalmente os ativos, aqueles pinos rosqueáveis, que geram um estresse muito grande, mas principalmente o amálgama, e assim, em materiais muito rígidos, porque eles transmitem um impacto muito intenso durante a mastigação. Não tem aquela absorção do impacto mastigatório. Então, assim, aquele negócio metálico altamente rígido, durante a carga mastigatória vai influenciando, vai gerando uma trinca. Então, o próprio preparo cavitário, que antigamente tinha as margens bem definidas, os ângulos internos, perdão, bem definidos, as margens têm que ser definidas, mas os ângulos internos eram definidos, passaram a ter uma recomendação de ângulos internos arredondados para impedir uma concentração de forças nessa região. Você tinha até às vezes uma fratura de cúspide ao longo prazo, porque fraturava pela incidência de forças na cúspide. Você tinha mais ou menos isso aqui, só para... falando bem exagerado, uma concentração de forças nessa região, uma propagação de trinca, que você tinha a fratura, às vezes, da cúspide, com uma restauração de amálgama. Isso aí dá uma dor desgraçada. Outras causas: acidentes, traumas mesmo, cavidade não restaurada, aquela cavidade aberta, lesões cervicais também não cariosas, tá? E essa parte de síndrome de dente gritado, muito pouco, apareceu acho que uma vez só,